Estamos nessa mais uma edição desse belíssimo evento que reúne histórias da navegação, histórias do Rio Grande do Sul na vela, do Rio Grande do Sul no mundo náutico. Então, ficamos muito felizes e honrados, ficamos mais uma vez gratificados em poder levar conteúdo náutico aos nossos sócios, à comunidade náutica gaúcha, à comunidade náutica brasileira. O Clube dos Jangadeiros tem essa atividade semanal, temos conseguido levar grandes nomes para a nossa comunicação do Clube dos Jangadeiros na comunicação náutica do Brasil. E hoje nós temos uma belíssima apresentação que é do nosso querido professor Antônio Carlos Rodrigues, com a réplica em tamanho real do barco Seival, que é uma belíssima construção que traz a nossa história náutica para dentro das casas e para dentro das memórias de todos nós. Enquanto já chamaremos nosso querido amigo, o professor Antônio Carlos Rodrigues, que está conosco aqui, só quero aproveitar e deixar registrado que na semana que vem, na quinta-feira à noite, teremos o veleiro Biguá conosco, nossos queridos amigos que estão navegando no hemisfério norte no momento. Eles vão contar para nós justamente no dia 25 de junho, na quinta-feira, 8 horas da noite, vão mostrar um pouquinho dessa grande navegada. São gaúchos, partiram até de Florianópolis, mas eles têm muita coisa legal para mostrar para nós. Então quero agradecer a audiência de todos vocês, também informar que na semana seguinte, lá no semana do dia 2 de julho, é isto? 2 de julho às 20 horas, teremos também a família Sanchico, os campeões das regatas aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, oriundos aqui do nosso Clube dos Jangadeiros, com muita tradição na vela, vão contar um pouquinho dessa história. Então, vamos colocar o nosso querido amigo professor Antônio Carlos para conversar conosco. Só que ele tem que pedir para entrar, né? Ele tem que pedir para entrar aqui. Professor Antônio, por favor, acenando para você aí. Peça para entrar na nossa live. Isto, por favor, vamos lá. Programa ao vivo é assim. Tá aqui, Antônio Carlos. Doutor. Está nos ouvindo? Está entrando, está entrando. Boa noite, professor Antônio. Boa noite, Alexandre. Estou vendo que o lugar que o senhor está é o melhor lugar que todos nós, velejadores e navegadores, gostaríamos de estar. Está dentro do próprio barco. Por enquanto ainda não na água, mas esperamos que logo, logo, navegando, velejando, em boas ondas e bons ventos. Com certeza. E orgulhando os gaúchos, que são todos muito vaidosos, né? Ainda tendo uma epopeia naval como a do Seival e também dos Farroupilhas na tomada de Garibaldi, lá na tomada de Laguna para o Garibaldi. Acho que temos muita coisa importante para relembrar nesse momento, mas eu queria começar contando para os nossos espectadores, os nossos internautas aí, quem é o professor Antônio Carlos Rodrigues? Eu sou um professor estadual de Educação Física e curioso, muito curioso. E faço um trabalho ligado ao movimento ambiental há algum tempo, desde Passo Fundo. E foi lá, através de um trabalho extracurricular, né, multidisciplinar, que a gente desenvolveu um trabalho ligado à navegação, dentro de um projeto chamado Rio Passo Fundo, da Nascente ao Mar. E aí, através dessa experiência que a gente fez lá em Passo Fundo, é que eu entrei em contato com a água, entrei em contato com a navegação e me apaixonei pela vela, me apaixonei pelo velejar, que aprendi também lá com o professor Taugoli, e que depois disso a gente fez um projeto agora, e está desenvolvendo já há mais de 5 anos, que é a reconstrução do Seival, né? E colocando ele para trabalhar a educação ambiental e a nossa história regional, o movimento Farroupilha e o envolto do que aconteceu naquele período. Parabéns, parabéns. Olha, eu fico muito orgulhoso de termos pessoas com a sua determinação, com a sua vontade para fazer um projeto tão ambicioso como esse. E pelo que a gente olha aqui, já tem assim, já está com, obviamente, muito avançada a parte
de construção e já dá uma cara, já deve dar uma sensação. Eu fico imaginando a sua sensação circulando nos espaços, imaginando os nossos farrapos aí navegando, tanto levando pela Lagoa dos Patos, pelo Capivari e levando para o mar, quanto fazendo efetivamente uma navegação lá em própria laguna mesmo, né? Até queria, se puder, como talvez nem todos conheçam a história, pode explicar como é que foi esse processo na Revolução Farroupilha? Como é que foi essa iniciativa de Garibaldi? Por que ele fez esses barcos e quais eram os objetivos dele? Bom, o papel do barco Seival, o papel que Garibaldi cumpriu dentro do processo, ele foi crucial e, do ponto de vista náutico, ele que, digamos, foi a grande figura do movimento Farroupilha. Eles se encontraram no Rio de Janeiro e, desde o Rio de Janeiro, ele já veio para o sul, veio como farrapo, assumindo a causa farrapo. No Rio Grande do Sul, ele chegou aonde que era a fazenda da Dona Antônia, que era a irmã de Bento Gonçalves, e ali que foi instalado a Marinha Farroupilha. Garibaldi assume a coordenação da construção de barcos aqui, de vários barcos, entre eles o Seival, e, junto com os seus companheiros, depois de fazer vários movimentos na Lagoa dos Patos, resolve ir para a laguna e, pelo que eles estavam organizando, era ter uma saída para o mar. A tentativa dos farrapos de sair por Rio Grande, pelo canal de Rio Grande, entre São José do Norte e Rio Grande, não era possível, não foi possível, por conta de que toda a marinha do Império estava ali instaurada. Da parte sul, a marinha guarnecia aquele espaço e os farrapos não tinham como fazer frente ao Império com seus grandes barcos de guerra, navios de guerra. Então, eles fizeram um trajeto, depois de fazer várias escaramuças pela Lagoa dos Patos, saindo pelo rio Capivari, vai até o rio Tramandaí e entra pelo mar pelo rio Tramandaí. De lá vão os dois barcos, eram dois barcos que foram puxados por carro de bois, né, por juntas de boi, e um deles, na ida para a laguna, um deles naufragou. Eles foram pegos por uma tempestade, né, e um dos barcos naufragou. Exatamente o barco que Garibaldi estava, era um barco maior, o Rio Pardo, e nesse barco tinham 30 companheiros, tinha 30 farrapos. Desses 30, salvaram-se 14. 16 foram mortos. Principalmente mais os italianos, que era uma força de um grupo de italianos que combatia com os rebeldes aqui, com os farrapos. E esses que sobraram se juntaram ao barco Seival, que era esse barco que, a partir dele, quem estava comandando o barco Seival enquanto do naufrágio era o João Grandão, John Griggs. E aí assume Garibaldi o comando desse Seival e, bom, aí a história conta e é fantástico. Quem puder, e quem não conhece muito da história, quem puder ler o livro de Alexandre Dumas, ele relata nas próprias palavras de Garibaldi esse processo que viveu no Sul, que tanto marcou Garibaldi, né, que percorreu o mundo depois e nunca se esqueceu dessa região, dos homens e das mulheres que viveram com ele e das histórias que ele ajudou a construir aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, eu recomendo. Eu sou um curioso há muito tempo sobre... Todos nós queremos saber mais sobre a nossa história, né? Nós que somos amantes da navegação, ficamos ainda mais curiosos, porque para hoje, para os padrões modernos, seria já uma façanha pegar duas embarcações relativamente grandes, não dá para dizer que não são grandes, e transportá-las por terra até o nosso litoral ali pela Barra de Tramandaí, se eu não me engano, né? E fazer isso hoje já seria uma proeza. Então, eu fico imaginando, há muitos anos atrás, com poucos recursos, de maneira também dissimulada, que não podiam chamar a atenção, né? E conseguir fazer essa grande proeza. E também lá em Laguna fazer uma entrada digamos, pelas costas, né? Para um lugar inesperado, que também é algo fenomenal. Então, ficamos felizes de ter pessoas como o senhor, professor Antônio, que resgata essa história e para poder mostrar em tamanho real, para poder mostrar exatamente aquilo que as pessoas
fizeram e viveram naquele momento tão difícil. E como é que surgiu essa ideia de reconstruí-lo? Olha, quando a gente percorreu o Rio Passo Fundo da Nascente ao Mar, a gente construiu veleiros, né, artesanais, fizemos material reciclado. E na outro projeto que a gente fez no ano seguinte, no ano 2014, a gente fez o Rio Jacuí. E o Rio Jacuí, que nasce em Passo Fundo também, é um rio que também, a história do Rio Grande do Sul e interior do Rio Grande do Sul, grande parte é pelo Rio Jacuí. Então, quando a gente estava pesquisando que tipo de embarcações nós podíamos fazer para percorrer esse rio, um historiador, amigo meu aí, o Paulo Monteiro, sugeriu, vamos fazer os lanchões farroupilhas. Isso em 2014. Só que daí que eu comecei a pesquisar, porque da parte farroupilha, do que eu conhecia de história, é aquilo que a gente tem na escola, né? Digamos assim, muito rápido. Superficial? Sétima, oitava séries, muito superficial. E aí, quando eu comecei, dei em contato, interessante que eu tive contato, primeiro contato, entrei no site, procurando o Seival, e aí tinha uma matéria, uma matéria do Popa.com, dos Veleiros do Sul, e muito boa a matéria. Me apaixonei, eu só vi aquela foto histórica do Seival em Laguna, me apaixonei pela ele. Tipo, é esse o barco, não é outro, é esse que nós vamos construir. Só que eu não sabia das dificuldades, eu não sabia do grau de pesquisa, de estudo que precisava para fazer isso. E aí, Eu comecei essa pesquisa por sem saber o que era a dificuldade, né? sem saber onde estava enfiando. Mas, mas a gente sabe que, bom, para começar tem como que é? Uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro, e a gente está indo aí. E quais Agora, essas dificuldades, acho que assim, até para conhecer o que não existe um projeto, né? Isso vocês tiveram que, o senhor mesmo teve que fazer uma pesquisa e estimar muita coisa, se basear em fotos. Como é que conseguiu chegar num projeto que vocês estão executando hoje? interessante isso, Alexandre. Até hoje estávamos conversando aqui, eu e o Jader, que é o nosso carpinteiro naval, responsável por essa estrutura aqui, sobre as diferenças que a gente vê da imagem. Porque a ideia primeira que eu tinha até então está replicado o nosso trabalho, a nossa pesquisa, como uma réplica do Seival. E, de fato, depois, conversando com outras pessoas, e principalmente com o Laurinho, que é um modelista naval muito prestigiado lá de Laguna, que me forneceu a base para essa construção, na verdade não é uma réplica que a gente está fazendo. Porque uma réplica pressupõe ter a planta original. E aí tu reproduz. Nós estamos fazendo uma reprodução do que foi o mais próximo do que nós estamos conseguindo fazer no Seival. Através das imagens, Não. pesquisamos, mas não é uma réplica fiel, como eu gostaria de fazer, né? Então a gente teve muita pesquisa, teve muito estudo, e conforme a gente está construindo, a gente viu que pode ser diferente, pode ser melhor, e, bom, daquilo que chegou até nós, através das imagens que chegaram até nós, a gente está fazendo isso aqui. Está aberto, inclusive, a críticas, está aberto também a sugestões. Tem interessante, quando as pessoas começam a se dar conta do projeto e que podem participar, eles também, tem gente já se aproximando a partir daí. Eu tive uma surpresa muito grande, linda que foi, eu me emocionei, quando eu entrei em contato com o senhor aqui de Camaquã, o seu Luiz Fernando Azambuja, e quando eu levei a réplica para ele ver na sua casa, ele disse, Antônio, eu tenho um presente para esse barco. E ele, na hora, disse, vou te doar uma luneta que estava na família de Carniglia, um dos farrapos que lutou junto com Garibaldi, e é possível que essa luneta fizesse parte da questão náutica farroupilha e está com a minha família há muitos anos, há mais de 100 anos. Então, É uma luneta, né, chamado monóculo. monóculo. E aí, na verdade, ele quis me dar, eu disse, não, deixa o barco ficar pronto, porque essa coisa que é tão fantástico isso que nós precisamos botar numa redoma, quando estiver pronto, valorizando a importância daquele instrumento
que pode ter passado pelas mãos de Garibaldi. Então, são coisas que a gente vai enriquecendo o trabalho com o auxílio das outras pessoas que com certeza vão se agregar e estão se agregando, porque se fosse feito um projeto pessoal, individual, eu podia fazer em qualquer galpão lá de Passo Fundo mesmo. Mas como a riqueza dessa história é tão importante para nós, para o Rio Grande do Sul, que não poderia ser diferente. Eu acho que tem que ser coletivo e tem que ser aqui. Eu gostaria, inclusive, de fazer lá no Delta do Camaquã, que era originalmente a ideia de construir lá. Então, lá tem... a gente acabou nesse projeto se encontrando com um dos tetranetos de Bento Gonçalves, o Raul Justino, e o Raul Justino, inclusive, adquiriu 4 hectares do local exato onde que era a Marinha Farroupilha, e ele queria construir um estaleiro lá. Aliás, ele tem um projeto que a gente juntou. Eu disse, ele estava quase desistindo do projeto, e eu disse, mas Raul, eu quero construir o barco dentro do estaleiro Farroupilha. E aí, só que aí não conseguimos. Aquele espaço lá é um parque estadual, né? Se transformou num parque estadual em 1973, por decreto, e até então não tem uma política de manejo, né? Tem estudo, e por isso nós não conseguimos reconstruir aquele estaleiro, que a ideia era reconstruir a Marinha Farrapos, e fazer dentro dele um memorial náutico Farroupilha. Imagina se a gente tivesse conseguido construir. Seria ainda mais espetacular. Mas nesse momento, tu estás em Camaquã. Sim, estamos em Camaquã. Isso aqui é um estaleiro improvisado. É um ginásio, fundos do ginásio municipal. E aqui funcionou, por muitos anos, o Corpo de Bombeiros de Camaquã. Uhum. Então, aqui nós temos uma estrutura não adequada, completamente adequada, mas muito boa e própria, que a Prefeitura de Camaquã nos cedeu, né? Nos cedeu, e a ideia era até dezembro construir. Vamos ver como é que vai dar agora. Mas vamos conseguir, sim. O projeto era para dezembro. Vamos conseguir. E dessas dificuldades, então, a primeira foi conseguir informações para ter um projeto, montar um projeto, já que não é uma réplica, mas uma reprodução, né? Era informações de dados de construção. E que outras dificuldades se encontrou até chegar a esse ponto que nós estamos vendo hoje? Olha, eu acho que a maior dificuldade mesmo é a questão financeira, né? Que a gente tem... Se tu vai pela questão mais governamental, você sabe que o nosso país todo está numa situação economicamente, antes da pandemia menos ainda, mas do governo federal a todos os municípios, a questão econômica está muito complicada. Então, a gente não podia e nem esperamos que o ente público entrasse com recursos, porque aí tu precisaria esperar o tempo. Então, essa é a questão. Mas, em compensação, quando a gente começou a botar isso em prática e fizemos atividades, a gente conseguiu um financiamento até legal. Começou a vir recursos através de jantares, da venda de nós temos um passaporte, que é um ingresso antecipado desse projeto. Só que com a pandemia a gente acabou não conseguindo mais fazer jantares, shows, e a nossa arrecadação... E temos uma revista em andamento que também paramos. Suspendemos porque, através dessa revista, a gente ia dar também a comunicação. Essa era a principal, digamos, ferramenta de comunicação do projeto para com a sociedade gaúcha. Já tínhamos 6 prefeituras com apoio para essa revista, que a ideia era lançar em torno de 3.500 revistas nas 23 cidades da Costa Doce. Já tínhamos a Prefeitura de Pelotas financiando a revista, Camaquã, Arambaré, Barra do Ribeiro, Tapes, Capivari, e estávamos indo para as outras prefeituras. Com essas 6, nós já tínhamos o valor de 2.500 revistas já, digamos assim, garantidas. Uhum. Já tínhamos algumas prefeituras que a gente já estava em contato para a gente conseguir o apoio. E
iríamos começar a partir para as empresas, então. E essa forma, essa revista, além de dar comunicação do projeto para a sociedade, ela, em parte, também ajudaria no financiamento. Então, para ver que a situação nossa econômica é o que nos dificulta agora. Ah, Mas, tenho certeza. para ver o projeto, Nós vamos conseguir, através inclusive deste, mais essa ocasião aqui, nós vamos conseguir muita gente que vai apoiar o projeto. Só depois, até já é importante, se puder dizer como é que as pessoas podem apoiar esse projeto, como é que elas podem contribuir financeiramente ou com outros recursos, como é que é o caminho. então, primeiramente, o contato com o Alexandre Alvarez aí para nós foi quando a minha esposa que teve o contato contigo num encontro de turismo em Porto Alegre, eu fiquei muito feliz, porque falar sobre barcos com qualquer pessoa é fantástico. Mas falar com um bar de barcos, falar de velejar, falar de história, com quem gosta da navegação, com quem tem o contato direto com o clube de náutico, é diferente, né? É como estar em casa conversando com os familiares, né? E eu fiquei muito feliz porque esse contato é diferencial. Nos ajuda, nos auxilia, com certeza. Já tive informações importantes de tua parte, Alexandre, já agradeço antecipado, Prazer é todo e nosso. que vai fazer a diferença para nós, avançar nesse processo. Ajudar. Nós criamos uma associação socioambiental Amigos do Seival, aqui em Camaquã, no momento com 22 fundadores. Já temos agora para julho uma assembleia, primeira assembleia fechando o ano, né? E essa associação é que administra a construção do Seival, tem uma conta no banco, no Sicredi, e também vai administrar depois o funcionamento dessa embarcação. A ideia dessa embarcação é fazer visitação em todas as cidades da Costa Doce, toda onde que abrange a Lagoa dos Patos, e também entrar dentro dos rios até onde o barco puder ir, contando a história. Né? Dentro da embarcação vai ter um vídeo, um audiovisual, contando a história farroupilha, né? Sobre o processo todo, e também trabalhando educação ambiental, em especial com crianças e adolescentes das escolas públicas e privadas. No ambiente água, mostrar o quanto é importante os cuidados com a nossa água, com o nosso rio, com a nossa Lagoa dos Patos. Então, essa é a questão. Imagina que espetáculo para uma turma de adolescentes ou de jovens aí, entrando dentro da reconstrução do Seival para ter aula sobre a Revolução Farroupilha ou sobre a própria epopeia Farroupilha aí na nossa singradura pela Lagoa dos Patos e na tomada de Laguna. Imagina o quão diferente é absorver esse conteúdo do que simplesmente olhando na frieza, apesar de que ainda assim é muito válido, mas assim na frieza e distância do livro, que simplesmente relata, vai mostrar em fotos. Mas estar dentro da história viva ali é outra fixação, pelo menos, desse conteúdo e dessa memória. E então, para quem quiser ajudar no projeto, qual é o caminho? Tem um site? Tem algum lugar para ter informações? Uma página no Facebook? Nós não estamos muito profissional ainda na história do nosso Facebook, das páginas, das mídias, né? Porque é uma associação nova, com gente apaixonada, mas é professor de história, é professor de educação física, então falta profissionalismo da nossa parte do ponto de vista da divulgação. Mas tem uma página no Face, né? Desculpa interromper, professor, mas até nisso daqui a pouco tem profissionais que daqui a pouco, até por causa da quarentena, estão com mais disponibilidade de tempo e possam querer ajudar também, né? Braços abertos aqui. Ótimo. A ajuda do William aí, dos Jogadeiros, aqui para a live do Instagram foi fundamental. Se ele não nos ajudasse aqui. Foi quase uma epopeia também, não foi tão grande quanto essa navegação, mas foi muito boa. Ele esteve visitando aqui nós um monte de vezes aqui antes da live para poder funcionar aqui. Que legal, coisa boa. Então, onde é que você tem acesso a essa conta? Uma conta no Sicredi, que a agência é 0663, conta 370734. Essa é a conta direto para a associação. Excelente. Né?
E essa é uma das formas. Depois vai ter a revista, onde as empresas podem também colocar a sua divulgação e que podem também, digamos, comprar uma parte de divulgação dentro desse trabalho, dessa revista, né? E a revista vai conter várias coisas. São 6 assuntos que vai da história, né? Dos caminhos de Garibaldi, por onde andou Garibaldi, vai estar trabalhando a questão náutica do período Farroupilha e a importância da Lagoas Patos, com o Jairo Scholl. Vai estar contando sobre a questão própria do Parque Estadual, a importância de nós regulamentar de uma vez o Parque Estadual, para que ele sirva do papel que ele deveria servir, né? E que, infelizmente, ao não, eles não está completo, nós não podemos utilizar. Tem outro assunto, tem a questão também do turismo, importante para a Costa Doce, né? E que o barco ele pode servir como um apoio a toda a questão da Costa Doce como turismo, né? E o Tem bom é que vários você, assuntos agora que né? Também ele não estará apenas em São Lourenço, apenas em Camaquã, Cristal, ele estará circulando por todos os lugares onde, talvez fazendo até um tour, um roteiro, né? Exato. A ideia, inclusive, é organizar um evento aqui em Camaquã com as secretarias de todos os municípios, secretarias e o pessoal da história, né? Para a gente fazer um calendário para esse barco, para ele estar num período mais adequado em cada local, de acordo com o processo que viveu o movimento Farroupilha. Ou seja, nos momentos importantes daquela região onde teve determinado acontecimimento, esse barco pode estar lá, fomentando discussão, provocando história, provocando debate. Essa é a ideia. E o barco não se pretende ser comercial. A ideia não é colocar ele como uma forma de fazer passeios, turismo, não. A ideia é de propor ele a isso, a pesquisa, aos estudos, a privilegiar essa parte, né? Não desmerecendo a importância que tem o turismo de passeios de barco, que é fantástico, botar a criançada. Mas a ideia é fazer a criança ia fazer a visitação. O barco vai estar parado. Ele vai ancorar, né? Vai estar no porto, né? Ou vai estar num trapiche, e aí vem as escolas e aí vai fazer o trabalho de apresentação. E em outros momentos a gente pode estar fazendo deslocamentos, mas não comercialmente. E não deixa de ser um turismo, mas educativo, né? É algo que efetivamente não é simplesmente um passeio de vai e volta, simplesmente para dar uma passeada, e sim para conhecer talvez a história e conhecer mais profundamente no lugar ou da forma que ela aconteceu, mais genuína, que é dentro da réplica, né? E só peço que não esqueça também de colocar nesse circuito aí o Clube dos Jangadeiros, né? Queremos muito poder recebê-lo e fazer com que boa parte dessa parte educativa e até daqui a pouco para a própria divulgação nos veículos de comunicação aqui da capital, possa ser através dos Jangadeiros, que eu tenho certeza que apoiaremos em muito nisso, e conte conosco nessa missão também. Queremos aportar nos Jangadeiros, aí com certeza. Mas tem que ter uma temporada em Porto Alegre ali nos Jangadeiros. Até tripulação, eu tenho certeza que é só levantar o braço aí que muitos já se candidatam para fazer boa parte dessas travessias aí. E professor... Eu estou fazendo agora... Pode dizer, por favor. Estou fazendo agora o mestre amadora. Ótimo. A habilitação de mestre amador, e quem sabe se a esclerose não me pegar, fazer capitão mais para frente aí. Muito bem. Porque a ideia é ir até Laguna. Excelente. Laguna. Um dos organizadores do bicentenário de nascimento de Anitta, que é o Adilson Cadorim, lá de Laguna, aliás, que está sendo organizada uma atividade internacional para os 200 anos de Anitta, com 4 países com participação: Uruguai, Brasil, Itália e San Marino. Deve ter uma atividade para abril de 2021, celebrando os 200 anos de Anitta. Né? Então, deve estar acontecendo alguma coisa. E o Adilson Cadorim já nos convidou para, em julho do ano que vem, né? E espero estar na água e velejando até lá, e até Laguna, que é uma das ideias de não ficar só dentro do estado, né?
Quem sabe uma visita ao Uruguai, Montevidéu, É, visitar a Laguna. E o meu sonho é fazer uma travessia e visitar as terras de Garibaldi, na Itália. Eu tenho na certeza Itália. de que isso precisa acontecer, porque Garibaldi é idolatrado na Itália, ele foi responsável pela reunificação, pela unificação do território italiano, e tenho certeza que o projeto será muito valorizado lá também. Então, não deixe de considerar isso. Claro que é um plano um pouquinho mais ousado, mas tenho certeza que o reconhecimento existirá. E aí o William, só aproveitando aqui, o William acabou de lembrar que no site do Jangadeiros já tem os dados da sua conta e pode ter certeza que depois nós também colocaremos, quando deixarmos essa live registrada no IGTV do Jangadeiros e nas outras redes, teremos ali os dados também para fazer levar aquela informação de quem quiser contribuir, como é que ele contata ou como é que pode fazer um depósito. E aí eu queria entrar num pedaço que eu acho que é o pedaço que mais interessa, talvez, o pessoal da navegação, que quais são as características do barco? A gente aqui, eu tenho uma palhinha aqui nas suas costas. Qual é o comprimento, qual é a Uhum. boca, qual é o calado, como é que é a construção? Tá. Conta um pouquinho dessas características, por favor. Bom, o barco, a base de toda a construção aqui é uma foto. Aliás, são três fotos que se tem, pelo menos reconhecidamente, se tem três fotos do Seival. Tá? E a melhor delas é em Laguna 1908, uma foto tirada por Tácito. Era um farma, farmacêutico. Uhum. E aí ele tem uma foto que é uma foto histórica, lindíssima. Por aquela foto, a gente pegou na escala, aproximando as pessoas que estão no barco, dando um X de altura para aquelas pessoas, e a gente foi colocando e dando a ideia de tamanho do barco como um todo. Então, o comprimento a gente aproxima em torno de 15 metros, um pouco menos, um pouco mais. A boca é um outro processo, porque é uma foto que tu não consegue chegar exatamente qual é o tamanho de boca. Mas a gente aproximou, eu aqui, pelo que eu já conversei com o modelista naval, o Laurinho, de Laguna, e vai dar em torno de 3,70 m. Inicialmente eu queria 3,66 m, que era o cálculo que eu fiz através de barcos de época, também mais ou menos desse estilo, que eram barcos muito rápidos, eram utilizados por piratas, muito utilizados por piratas, não eram barcos grandes para a época, mas eram os mais rápidos e navegavam com pouco calado. Então, esse era o barco. 15 metros de comprimento, e o nosso deve chegar a 3,70 m e poucos, porque daí a borda falsa vai abrindo um pouco, dá um pouquinho mais do que nós calculamos. Em torno de 3,70 m, 3,80 m, ainda não fechamos bem exato. E é todo em madeira, né? Madeira de lei. Nós buscamos madeira certificada, IP roxo, jatobá, grápia ou garapeira e jequitibá. A princípio são essas madeiras que estão sendo utilizadas para a confecção. Nós estamos aqui agora, se eu mover o celular pode perder um pouco a imagem, mas nós já estamos com uma parte do entabuamento pronto. O convés, eu vou botar umas fotos depois no Instagram aí, o convés que dá para enxergar um pouquinho melhor, o convés, a proa, começa o entabuamento a ficar mais alto que a lateral, né? Dá uma ideia do andamento da construção. O mastro é interessante, porque tem um dos mastros ainda conservado lá no Museu de Anitta, em Laguna. Então, quem quiser ver um dos mastros e a lanterna de bombordo, está lá. O original do barco Seival. O mastro tinha 12, lá ficou 9,60 m, medi todas as medidas lá, mas os caras devem ter cortado em cima do convés, né? Esse mastro. Então, portanto, devia Um ter mais pedaço. 2 metros e pouco para baixo. Uhum. O cálculo que eu tenho é 12 metros e 60 de mastro. Sem o gave top, né? Só mastro. Sim, sim. Então, também o velame não tem como saber exatamente como era o velame. A foto original não está com vela. Mas Está com os letrando, dois mastros, está...
Oi, desculpa. Pela retranca e mastro dá para ter uma estimativa aproximada, né? Exato. Então dá para ver a retranca, dá para ver as duas retrancas, tanto do traquete quanto da vela maior, que no caso do Seival, a vela maior é a de trás, né? E também que pelo amadeiramento do pau da bujarrona também dá para ter uma ideia geral do que era a estrutura. O que vai ser mais difícil, nós vamos tentar aproximar, é com barcos que utilizavam esse mesmo velame aqui na Lagoa dos Patos, em São Lourenço. Tem vários desses barcos muito parecidos, com velame e tudo, assim, com as fotos de velame, e que é uma base que nós vamos ter para fazer as velas dessa embarcação. Já é uma referência. E qual é o calado estimado Assim, que vocês imaginam? estimado, o nosso carpinteiro naval diz que é em torno de um metro e 20. 1,20 m. Eu acho que vai ficar nisso, talvez um pouco menos, um pouco mais, dependendo da carga. Não, mas o calado deve dar em torno disso. Porque essa era uma característica interessante, né? Eles, quando estavam atuando dentro da lagoa, fazendo um trabalho contra os navios imperiais, eles tinham, pelo que eu entendi, pelos registros, eles tinham essa facilidade do pequeno calado para até talvez passar, ou pelo conhecimento nos melhores pontos de passagem dos bancos, ou até pelo que eu já ouvi falar, mas não sei se tem fundamento, com a tripulação ajudando a transpor um banco de areia, realmente ajudando no braço. Então, não sei se efetivamente isso aconteceu, se é apenas uma visão de alguns da história, mas o importante é que é um barco de pequeno calado, né? É. O Garibaldi, no relato que ele dá no livro, ele diz isso, né? Quando passava pelos Pontal, pelos bancos de areia, ele dizia: água, meus patos, para os farrapos que estavam dentro do barco. Se saltarem 30 homens de cima de um barco Já em flutua. água rasa, já ajuda a dar uma flutuada maior. E se eles derem qualquer empurradinha, já ajuda. Eu acredito que é possível, sim. É, Né? verdade. E era assim que ele fugia da Marinha Imperial. Que não eram barcos de pequeno calado, é verdade. Muito bom. Os barcos que tinham os armamentos, os barcos da Marinha, eram barcos enormes, Enormes. alguns com uma centena de canhões, enquanto que o Seival era armado com 2 canhões pequenos, né? Isso E fez prova que tanto tamanho, terror né? Exatamente, né? Verdade. Com Exatamente. habilidade, com conhecimento, eles conseguiram fazer um belo de um estrago e gerar muito transtorno e principalmente ser bem-sucedidos naquilo que eles propuseram a fazer, né? E também viabilizaram a partir desse pequeno calado de poder levar em carros de boi. E aí pode recapitular para nós qual foi o percurso que eles fizeram nesse trajeto aí por Capivari? Aí, exato assim, agora só de memória, assim, ele entra pelo Rio Capivari, ali não deve ter entrado por muito longe. Inclusive, agora em setembro está acontecendo em Capivari, e já aconteceu em outros momentos, mas vai ter uma retomada de novo no evento que é a Garibaldi em Capivari. Como é que é o nome do evento? A Saga de Garibaldi no Capivari. Em setembro. Em setembro agora. Que eles remontam a história da entrada do Seival e os 2 barcos, na verdade, pelo Rio Capivari, percorrem 50 quilômetros de terra, né? Não se sabe se entrava por dentro das lagoas que tem naturais lá ou não, e vai sair lá no rio Tramandaí, né? Entra na saída do rio Tramandaí. E nesse percurso são aí tem várias, mas são em torno de 100 bois, né? São que carregam e se revezam no puxar desses 2 barcos, que foram construídos 2 grandes carroças, né? Carroças, né? Para tirar esse barco de dentro da água e transpor, né, para um outro local. Aliás, na história só tem outros 2 momentos de relatos assim, né? Que é a história viking, né? Que no ataque a, a Paris faz uma dessas, né? Que transporta os barcos para o outro lado
para surpreender o inimigo. E também na tomada tem outra situação que tem uma transposição de barcos também, na tomada de Constantinopla. Olha aí. E, e aí, é claro, com certeza, Garibaldi era um cara que lia muito. Aquilo que ele fazia também não era só paixão, só amor. Ele também tinha leitura, ele era um experiente navegador, né? E com certeza pôde trazer para cá e surpreender o que surpreendeu aqui por tudo isso, né? Além da paixão de guerrear, o relato do livro de Dumas é apaixonante, a forma com que ele se entregava às paixões, né? Tanto as paixões de amores, né? Como também as causas. Interessante, um cara internacionalista que via os povos como todos em um só mundo, né? E também é um cara que, dos relatos que se mostrou, também na defesa dos povos. A defesa dos povos, era um libertário também, anti-escravagista, né? Tem um relato fantástico sobre isso, no momento que ele toma um dos primeiros navios que ele toma, e tem, se não me engano, 12 negros, né, escravos. Ele entra e já diz: aqui não temos escravos, aqui não existe escravidão. E a partir daqui vocês são considerados livres. Quando chegaram no Uruguai, ele colocou à disposição: vocês querem ser libertos ou querem vir para a nossa causa? E aí parece que ganhou alguns negros para a questão das suas lutas. Então dá para mostrar e dá para se apaixonar por uma figura tão emblemática para a nossa história como foi Garibaldi. Né? E queremos juntar a história com a luta que nós temos que fazer permanente, constantemente, em todos os campos, que é pela defesa do meio ambiente. Né? Olha o que está acontecendo com o nosso mundo, né? E é preciso ter essa determinação para fazer a defesa da natureza como ela é, para que mais gente possa desfrutar. Perfeito, professor. Aproveitando que falamos em Viking, nós temos o nosso diretor de vela de cruzeiro, Christian Janzer, que ele é um grande navegador e ele está fazendo um trabalho fenomenal de ajuda na cartografia das nossas vias navegáveis do Rio Grande do Sul e principalmente com a batimetria de lugares que até então são muito inacessíveis. E ele também é um estudioso e está fazendo um trabalho muito bom e pretende publicar um livro, então ele pesquisa muito. E ele está nos ajudando aqui que onde desembarcaram, pelas informações que ele tem, onde desembarcaram o Ceival e o Rio Pardo foi em Capivari, ali bem próximo a onde hoje é a RS 040. E dali eles seguiram esses 50 quilômetros até o Rio Tramandaí. Então acho que é muito interessante. Obrigado, Christian, obrigado pelo carinho, e tenho certeza que até o próprio Christian pode contribuir bastante nessa jornada do professor justamente de poder levar essa história adiante, até porque eu, assim como o Christian, temos barcos de pequeno calado e nosso grande prazer talvez é justamente achar esses recantos que não são normalmente acessíveis e poder também desfrutar de momentos que talvez seriam impossíveis com barcos de maior calado. E eu tenho certeza que o seu Ival vai fazer bonito, vai reproduzir muito bem reproduzir muito bem essa vontade que nós temos de desbravar, de explorar. Então, mais uma vez, reforço o parabéns por resgatar essa história. E tem muita gente elogiando aqui, muita gente feliz, orgulhosa de ter essa história resgatada. E aí eu queria fazer só uma pergunta também com relação ao estágio da construção. Porque a gente sabe que ter o casco não é tudo, né? É apenas o começo, mas assim, é algo muito significativo. Que etapa da obra vocês estão? Percentualmente? Pode, na referência que achar adequado. Bom, nós tivemos assim um mês inteiro de março sem a nossa consultora aqui. Nós tivemos o mês inteiro de maio sem ter ele aqui. Então, isso aqui está indo rápido, muito rápido, diante do tempo que a gente teve, né? Mas, com certeza, a pandemia nos atrapalhou. A questão da estrutura em si, ela está bem adiantada
E a gente acha que bom, essa é a parte, apesar de ser a mais importante, porque é aí que reside a segurança da embarcação, né? É a mais, digamos, a mais, a grosso modo, dizia assim, mais grossa, mais pesada. Mas depois tem coisas que a gente ainda não tem ideia do que é o caminho pela frente. A gente está construindo, comecei os mastros, estruturar os mastros. Não tem madeira maciça de 12,60 m disponível assim. Então nós vamos ter que fazer uns mastros diferentes, né? E está dando um trabalhão. Então, são Eu surpresas no fiz... meio do caminho. Ah, São as surpresas que surgem no meio do caminho, né? é, aí eu passo madrugadas inteiras acordado tentando descobrir como que eu vou fazer tal coisa, né? Aí até porque tem coisas que não tem, nós vamos ter que criar, né? Por exemplo, tem aquela peça que é tipo um para puxar a âncora, que antigamente era uns puxava na tranca, né? Sim. Vai puxando uma alavanca e vai enrolando o cabo. Nós vamos ter que fazer isso. Tem algumas fotos, tem algumas imagens, mas vamos ter que fazer. Eu fiz os moitões, os cardenais, que deu um trabalho enorme para fazer, tudo em madeira e ferro. Estou utilizando o aço inox, mas eu vou ter que pintar, porque era tudo preto, né? Era tudo a ferro comum. Então, fiz os cardenais e isso deu um serviço para caramba. Ainda tem alguns detalhes para fazer. Depois, tem que fazer também as velas, retrancas, as vergas e, bom, vou ter que descobrir também certas coisas. Eu acho que agora nós estamos se encaminhando para uns 40% só da obra. Ah, mas Uns eu acho que 40% da obra. já é um progresso significativo. E também fico feliz de saber que não é só o casco que está em construção, esses detalhes que serão importantes depois também estão sendo executados em paralelo. Muito bom. Sim, porque o carpinteiro naval está responsável pela obra em si, da estruturação. E eu estou fazendo outras coisas mais em pesquisa e fazendo por fora, até para adiantar, porque enquanto para a construção faltou recursos, faltou dinheiro, eu tive que vender um day sailor de propriedade minha e sua carreta para poder ter recursos para pagar o nosso carpinteiro naval. Porque eu sou professor e recebo do Estado, mas ele recebe desse trabalho, é a profissão dele. Então nós temos que ver essa situação para poder dar conta, né, de construir, mas quem é profissional não é só de amor que vive, né? Precisa ganhar para poder sustentar a família. Então, essa é a. Né? Enquanto ele não trabalha aqui, não estava trabalhando aqui, fazendo outros serviços também, eu continuei fazendo os outros encaminhamentos. Né? O Altemir Kozer está dizendo aqui, grande trabalho e criação, uma obra de arte. Tenho certeza que é uma bela referência, porque realmente dá para perceber o carinho, o amor e a dedicação que está sendo empregada aí. Encaminhando mais para o nosso finalmente aqui, eu acho que deu para ter uma noção do geral, obviamente eu tenho certeza também que trabalhos de divulgação como esse que nós estamos fazendo aqui vai fazer com que tenhamos mais pessoas contribuindo e apoiando tanto financeiramente quanto com recurso. Daqui a pouco tem alguém que gosta de trabalhar em madeira e está com disponibilidade de tempo, até Isso, talvez por causa da pandemia. Daqui a pouco pessoas até da própria região que talvez não tivessem conhecimento podem tomar conhecimento e contribuir. E eu tenho certeza que com certeza. o ritmo deve ser, vamos torcer para que se mantenha ou consiga crescer na velocidade para que a gente tenha o quanto antes esse projeto concluído. Mas na sua estimativa atual, neste ritmo que tem conseguido, será que é possível até o final do ano concluir pelo menos uma parte mais essencial o bruto da embarcação? A ideia, até conversei um pouco com o Jader, que é o carpinteiro, que até dezembro a ideia era estar com a parte estrutural, né, pronta, para botar na água, como se diz, né? Mas, junto com isso, também tem que estar andando outras coisas, né? Velame, tem que estar. Nós vamos colocar um motor de apoio de manobra, porque nós não temos 30 farrapos para manobrar um barco, né? Nós vamos ter que contar com a tecnologia, mesmo que a gente, digamos assim, esconda isso para deixar o mais original. Nós temos que ter motor, nós temos que ter toda a segurança náutica também.
nós temos que ter a tecnologia a nosso favor em termos de navegação, né? Então, tem várias coisas que nós vamos ter que, ao mesmo tempo que está construindo a estrutura em madeira, nós temos que também dar conta de fazer as demais coisas. Porque só a vela, eu me apaixonaria, eu gostaria de viver, digamos, só na vela, mas não é possível uma embarcação dessa sem digamos assim, uma tripulação adequada para isso, né? E que a gente não conta, assim, não é fácil contar. Claro, não? E precisa ter estrutura essencial para poder ter mais segurança, para poder conseguir até cumprir uma agenda, porque se fica só com a vela, que seria muito romântico e bonito, mas aí vai ficar à mercê de precisar aguardar muito tempo para poder cumprir os compromissos e daqui a pouco não cumpre a missão essencial, que é de fazer esse percurso todo educativo, de receber mais pessoas. Então, acho que com certeza é importante aproveitar o que a tecnologia pode nos disponibilizar de recursos para dar segurança e dar mais qualidade na navegação. Muito bem. Com certeza. Parabéns. Mas será que até o fim do ano é possível ter essa parte essencial construída? Sim. Nós vamos apostar tudo que em dezembro a gente consiga fazer esse mais estrutural. Porque a ideia é que abril, se tudo é certo, abril 2021, nós temos que já estar à disponibilidade do projeto 200 anos de Anitta, né? Aproveitando um evento internacional, né? Para poder também divulgar o nosso trabalho aqui, né? Colocando à disposição também o projeto, porque o pessoal que está organizando esse evento de 200 anos de Anitta, eles ficaram muito felizes com o nosso trabalho, porque vai juntar o trabalho deles, né? Vai, digamos assim, vai ser mais uma peça importante da celebração que eles querem fazer para os 200 anos de Anitta. Parabéns. Belíssima missão que o senhor definiu para este momento de vida. O Rio Grande do Sul e a comunidade náutica toda vão ficar orgulhosos, já estão orgulhosos e ficarão ainda mais. Eu queria, em nome da diretoria dessa gestão do Clube dos Jangadeiros, agradecer muito, professor Antônio, por ter dedicado esse tempo e também fazer a nossa toda a audiência aí se satisfazer com essas informações relevantes. E queria deixar esse espaço final para justamente as suas considerações finais, para fazer mais uma vez aquela relação e informar daqui a pouco até como as pessoas podem fazer suas contribuições, para que a gente possa aproveitar cada instante desse momento e dessa audiência. Tá certo. Bom, já antes de terminar, agradecer de novo ao trabalho dos jangadeiros, porque sem ele, parece que é a questão náutica que ainda não tinha um contato mais direto, que é importante. De minha parte, como apaixonado pela vela, mesmo sem ter grande experiência, me apaixonei aos 50 anos, muito tardiamente, pela vela, mas é uma coisa que fascina, e como diz já mais do que um navegador, a vela é uma cachaça, né? A gente se envolve, se apaixona e não tem mais volta, né? Mas o importante para mim, o que eu vi é que é tão bonito essa vida em contato com a água, com o mar, com a natureza. Por que não aproximar o nosso trabalho, o nosso cotidiano com essa beleza natural? Eu não conhecia a Lagoa dos Patos, mas a primeira vez foi há 3 anos atrás, e eu digo, mas como é que isso aqui não é algo mais visível para a nossa população? E como fazer com que esse espaço de beleza natural se mantenha e seja cuidado pelos alunos, trazendo esse aluno para dentro desse ambiente, chegando até ele. Então, agora é uma grande satisfação, né? Num desafio que não é tão simples também, a gente sabe disso. Ingenuamente, eu achei que era mais fácil. Não estou desistindo, não vou desistir, mas eu vejo que tem que ter muito profissionalismo, né? Tem que ter muita dedicação, tem que ter muita seriedade, e é isso que eu estou buscando, né? E o que é mais importante para mim é que sem uma parceria, sem as pessoas que se aproximam, sem os apoios e os aportes que a gente tem recebido, isso que seria muito mais pobre, muito mais pequeno, né? Eu acho que quanto mais se envolve mais pessoas, mais rico esse trabalho pode ser.
Inclusive, tem coisas que a gente está descobrindo aos poucos sobre a importância de que pode ter esse parque, é fruto desses contatos, é fruto dessa aproximação de outras pessoas que também vivem uma paixão, né? E que, pô, que bom que eu estou despertando em alguns momentos uma aproximação, tá aberto para participar, para pegar no enxó, para pegar no martelo aqui e ajudar. Tá também para outras pesquisas, porque a gente não é dono da história do Ceibal, em hipótese nenhuma, nós estamos fazendo uma construção de aproximação, então tudo que vier no sentido de trazer novos elementos é bem-vindo, né? A gente está aberto a isso, e para fazer outras histórias, porque esse não é um projeto fechado, não é um projeto estanque, é um projeto muito aberto, e eu tenho certeza que tem tanta coisa boa por vir aí que a gente nem imagina. Grande abraço aí. Quem puder contribuir financeiramente, faça, porque isso vai ajudar a gente. Fazer, a gente vai fazer de qualquer jeito. Mas a gente pode antecipar para aproveitar o que de melhor tem a história nesse momento, que é 2021 aí, com 200 anos de amigo. Espetacular. Aqui nosso sócio Dieter Brack, que é um excelente navegador e também adora uma obra em barco, está se disponibilizando também. O João Ricardo Foto aqui está dizendo como acessar o projeto. Por enquanto, no site do Jangadeiros tem informações. Depois a gente publica mais detalhes sobre como contribuir também. Mas só nos resta agradecer, professor Antônio Carlos Rodrigues, não só por esse tempo conosco agora, mas também pelo belíssimo projeto que vai orgulhar ainda mais os gaúchos aí, que são muito orgulhosos da sua história, e é uma maneira espetacular de trazer de volta um pouquinho desse resgate às nossas conquistas. Obrigado, professor Antônio Carlos Rodrigues. Agradeço muito a sua gentileza e desejamos muito sucesso nesse projeto. E daqui a pouquinho estaremos mais uma vez promovendo ele, pode ter certeza que sim. Um grande abraço, Alexandre. Um grande abraço a todos. Valeu, jogadeiros. Valeu. Valeu.